A você que está nos acompanhando através do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar, então, os estudos desta tarde fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo, de estarmos aqui reunidos, com a presença amiga dos bons espíritos, para mais algumas reflexões em torno dos textos de Leon Denis. Agradecemos aos nossos mentores, aos mentores de nossa casa espírita e a Deus por essa oportunidade. Que Jesus, que sempre está presente, toda vez que nos reunimos em seu nome, possa designar aqueles espíritos trabalhadores na seara do bem, para também, durante esses estudos, fazerem os trabalhos de harmonização dos nossos lares. Que estejamos, então, em conexão com esses espíritos do bem, para também sermos tratados, harmonizados de forma plena. E agradecemos ao nosso querido Leon Denis por esta oportunidade de refletirmos um pouco mais em torno das suas obras. Muito obrigada, meu Deus, que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rosimar. Vamos iniciar, então, mais uma reflexão aqui, né, em torno dos textos de Leon Denis. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3º do livro Depois da Morte, e vamos refletir um pouquinho sobre o Egito. Então, só para refrescar um pouquinho, né, a memória aí, e trazer também algumas informações para quem não está nos acompanhando, Leon Denis está trazendo, no início desse livro, algumas reflexões históricas sobre a religião, sobre as questões dos povos, né, que estão aqui desde o início. Como é que surgiu essa ideia de religião mesmo, de reflexão sobre a mensagem de Jesus, de Jesus não, né, os ensinamentos da lei de Deus. Então, ele traz muito, nesse início, essas questões que são históricas mesmo, dos povos que foram designados para trazerem esses conhecimentos para cada um de nós. Então, hoje a gente vai estudar sobre o Egito. Não só isso, né, Rosimar, mas a importância desse legado, né, dos povos originários, né, que deixou aí para a gente esses ensinamentos que nesse povo do Egito que deixou para a gente as pirâmides, as esfinges, aquilo tudo ali representa tanta coisa que a gente não tem noção. Então, o Leon Denis vem trazer isso para a gente aqui, porque realmente a gente estuda na história essas questões, né? E não vê, não compreende profundamente o significado disso tudo, porque é muito importante nas questões da religião, da crença, do seu aprimoramento, né? Falando espiritualmente, moralmente, né? E era um povo inteligente. Afinal, esses povos são aqueles espíritos que vieram de Capela. O Emmanuel fala no livro Caminho da Luz. Né? Muito importante isso. A gente até usa essa expressão originários, né? Mas, na verdade, quem estava aqui mesmo desde o início, né? Os espíritos que foram criados e estão aqui na Terra desde essa criação são os povos da África, né? E da Ásia, algumas
as outras regiões, realmente, igual você falou, eles foram chegando para contribuir também com a nossa evolução, porque não conseguiram domar algumas inclinações nos seus próprios mundos, né? Então, é bacana trazer isso. Então, assim, a gente vai fazer a leitura, uns poucos comentários, mas eu queria que ficasse claro isso, né? Que ele está trazendo alguns fatores históricos para depois ele entrar propriamente nessa questão que ele traz, né? Que o nome do livro é Depois da Morte. Então, ele vai falar desse processo da gente continuar, de só existir vida. Mas antes, ele precisa fazer é legal ele fazer esse percurso, né? Porque ele fala dessa doutrina secreta, ele reaviva para a gente questões que às vezes a gente passa meio que batido por elas, né? Porque essa questão, ela não é uma questão que surgiu agora, ela está aí já, permeando a humanidade desde que o mundo é mundo. E aí ele está aclarando para a gente esses conceitos, né? O que é essa doutrina secreta? O que o Espiritismo tem a ver com isso? Então, para quem não assistiu os capítulos anteriores, vale a pena fazer uma retrospectiva aí para ir acompanhando, né? E realmente aquilo que a gente aprende, né, que é na história, a gente lá eles enfatizam a questão do Rio Nilo, né, da importância do Rio Nilo, mas não fala daqueles legados, né, que tem lá, não só isso, né? Então, interessante. A gente vai ver aqui agora, né? Vamos ver o que o Leon Denis vai trazer para a gente, né? Então, vou começar a leitura aqui, é o capítulo 3º, o Egito. Às portas do deserto, erguem-se os templos, os pilonos e as pirâmides, florestas de pedra debaixo de um céu de fogo. Pilonos é pórtico monumental, né? As esfinges, retraídas e sonhadoras, contemplam a planície e as necrópolis, talhadas na rocha, abrem seus sólios profundos à margem do rio silencioso. É o Egito, terra estranha, livro venerável, no qual o homem moderno apenas começa a soletrar o mistério das idades, dos povos e das religiões. A Índia, diz a maior parte dos orientalistas, comunicou ao Egito a sua civilização e a sua fé. Outros, não menos eruditos, afirmam que, em época remota, já a terra de Ísis possuía suas próprias tradições. Estas são a herança de uma raça extinta, a vermelha, que ocupava todo o continente austral e que foi aniquilada por lutas formidáveis contra os brancos e por cataclismos geológicos. A esfinge de Gizé, anterior em vários milhares de anos à Grande Pirâmide e levantada pelos vermelhos, no ponto em que o Nilo se juntava então ao mar, é um dos raros monumentos que esses tempos remotos nos legaram. A leitura das estelas, a dos papiros encontrados nos túmulos, permite reconstituir a história do Egito ao mesmo tempo que essa antiga doutrina do verbo luz, divindade de tríplice natureza, simultaneamente inteligência e força e matéria, espírito, alma e corpo, que oferece uma analogia perfeita com a filosofia da Índia. Aqui como lá, encontra-se debaixo da grosseira forma cultural o mesmo pensamento oculto. A alma do Egito, o segredo da sua vitalidade, o do seu papel histórico, é a doutrina oculta dos seus sacerdotes, cuidadosamente velada sob os mistérios de Ísis e Osíris, e experimentalmente analisada no fundo dos templos por iniciados de todas as classes e de todos os países.
Vou dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar um pouquinho. Esse capítulo não é tão grande, mas vamos ver se vai dar tempo da gente falar sobre tudo, né? Então, aqui, Leon Denis vai trazendo esses fatos históricos, que, igual você disse, né? São fatos que a gente estuda na história geral, né? Na história do mundo, na escola mesmo, né? Então, a gente vai estudar sobre as esfinges, sobre as pirâmides, sobre essa questão do Rio Nilo, e vai e eu acho assim, né? Cada um teve um jeito de ser apresentado a essa questão histórica, mas, por exemplo, essa questão dos papiros, né? De como eles eram lidos, é interessante isso, né? Porque isso fica muito destacado quando a gente vai estudar a história, principalmente dessa região, né? Então, assim, é bacana quando a gente vai revendo essas questões também. Então, aqui, o que Leon Denis traz para a gente, que eu acho que é importante, né? Já nesse início, ele vai lembrando que esse, esse povo, ele tinha uma influência parecia daquilo que já estava sendo estudado, vivenciado na Índia. Então, ele vai falar que tem estudiosos que vão falar que essas tradições são do povo da Índia, né, que foram passadas para eles. E tem alguns que vão dizer que não, que foram construções deles mesmos. Mas o que é importante da gente salientar aqui, que Leon Denis está relembrando a gente? Isso que a gente conhece com o nome de doutrina secreta é a revelação das verdades absolutas em várias regiões do mundo, né? Então não foi num local só, numa só localidade, mas os espíritos traziam essas informações através dos, hoje em dia a gente chama de médiums, né? Mas na época não tinha esse nome. Então eram chamados de sacerdotes, de xamãs, de pessoas, né, destinadas a trazer esse conhecimento, a receber esse conhecimento e divulgar ele de uma forma o mais, como é que a gente fala quando a gente recebe uma coisa e passa ela mais íntegro possível, né? Então esse é um primeiro ponto aqui que eu acho que é importante, né? E com o advento do cristianismo, a gente vê que houve uma ocultação cada vez maior dessa trindade, né? O espírito, a alma, a matéria, né? Aquilo que dá força à matéria, né? Então, e aí estamos aí há 2000 anos, essa voltou isso tudo aí, esses pensamentos, com o espiritismo, a codificação. A gente sabe que isso não deixou de acontecer, mas não deixou de progredir, de cada vez melhorando mais. O Kardec veio, codificou a doutrina espírita, né? Trazendo tudo mais organizado para a gente, aquilo que era oculto no passado, a doutrina espírita veio colocar para fora, veio mostrar, não, é isso aqui, ó, esse ocultismo todo aí está aqui, ó. Então, isso vem de tempos, desde o início dessa essa povoação do planeta, vamos dizer assim, né? Do início lá, junto com a mistura das raças, inclusive com aqueles que já existiam aqui na Terra. E ficou um pouco perdido, não tão em evidência. As religiões, cada um buscando o seu caminho, a sua trajetória, com os cultos, com alguma coisa, com um achava que isso era melhor.
e foi por aí afora. E nós estamos aí, nesse dilema que a gente está hoje aí, na questão da religião, né? Agora, moralmente, a gente sabe que a gente está evoluindo. Não adianta, pode ter o que tiver, mas que a gente evolui, evolui. Mas um pouco perdido, um pouco desorganizado, né? Inclusive esse povo indiano que a gente acabou de falar. Parece que eles eram mais organizados, Rosimar. Naqueles tempos, eles eram mais organizados, mais fiéis, mais crentes, firmes na fé, entendeu? A gente precisa ficar atento, né? Porque aquela própria passagem de Jesus, quando ele vai falar dos fariseus, né? Dos fariseus, principalmente, né? Aí eu fico pensando entre ser organizado, ter disciplina e só seguir cegamente, né? Um ritual, por exemplo. Então, acho que é importante também pensar um pouquinho nesse sentido, de que Kardec veio realmente trazer à luz aquilo que é simples, que é uma questão acessível para todos. Então, ele desconstrói um pouco essa ideia de doutrina secreta, quando ele fala, não, gente, isso aqui acontece realmente, isso que desde lá da antiguidade, né, milênios atrás, onde eles falavam de espírito, alma, corpo, é uma questão que é tranquila para a gente entender. Não tem nada de misterioso nisso, nem de sobrenatural. Então, eu acho que essa diferença, né? Por exemplo, quando a gente vai olhando no início de tudo, no próprio livro A Caminho da Luz, né? Emmanuel vai trazendo assim de forma bem clara o quanto que cada um desses povos foi se perdendo quando ele foi fechando esse conhecimento para si mesmo. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo? Uma propagação melhor sobre aquelas questões que eles já sabiam há muito tempo. Né? Então, por exemplo, a gente fala assim, a meditação é algo importante para a gente fazer uma conexão com Deus, com a espiritualidade, com esse nosso ser mais íntimo, mais verdadeiro. Mas quanta gente tem dificuldade ainda, né? Mesmo agora, com tudo aí divulgado, então ficou muito fechado e aí deixou de ser uma coisa natural, que poderia já todo mundo estar realizando de forma plena. Né? Estou dando aqui só um exemplo, mas tem muitos outros que a gente poderia trazer do quanto que esse povo se perdeu, fechando isso como algo muito misterioso e secreto, né? Que é o nome que a gente dá das ciências ocultas, né? Rosimar, e para aquela época, o povo daquela época, sim, tinham aqueles que já vieram com inteligência, né? Um povo muito inteligente, evoluído na inteligência, mas não na moral, tanto que eles foram exilados aqui na Terra, eles talvez não compreendessem, né? Com essa mistura toda, né? Que houve naquela época, aqueles que saíam para outros territórios, né? Outros continentes, eles talvez não compreendessem da forma que depois de Cristo a gente já podia ter entendido. Aí veio a coisa das religiões de tal forma que fez com que todo mundo realmente voltasse àquele ocultismo, aquela coisa perigosa que eles falavam, né? A Inquisição, bruxas sendo queimadas, que eram aquelas pessoas que sabiam todas essas questões espirituais, né? Sabiam sobre fluidos, né? Tudo, a manipulação, os espíritos, a comunicação, eles eram marginalizados, perseguidos. Você não poderia falar nisso. Então, é por isso que eu falo. A gente já comentou isso em vários estudos aqui, inclusive desse livro mesmo, Depois da Morte, aqui do Leon Denis.
A gente tem que voltar a isso, porque houve uma questão de interesses do humano, do homem, e não do espírito. E isso houve essa embolo que está agora, né? As religiões que existiam no passado agora são muito mais. Cada um buscando aquilo que ele acha que ele pode colocar. Não, eu entendo assim, eu entendo. Na hora de unir, eles estão cada um saindo para um lado e fazendo mais que esse imbróglio fique mais dificultoso para o homem, para aquele homem simples que precisa de estar em contato com Deus, né? Precisa de ter uma esperança na vida dele, precisa de ter um sentido para a vida dele, de tanto sofrimento, saber por que ele sofre tanto, né? Por que ele está aqui, de onde ele veio, e acaba que isso aí fica oculto, porque ninguém fala claramente, igual o Kardec colocou na doutrina espírita para a gente, né? E eu acho que a gente deve até ficar um pouquinho mais nesse início aqui, porque eu acho ele tão interessante, né? Você trouxe questões tão importantes para a gente refletir, né, Ricardo? A gente precisa tomar cuidado no movimento espírita para a gente não repetir isso, né? Transformar a doutrina espírita em algo para pessoas, para seres eleitos, né? Que não é para todo mundo, que vai fazendo uma separação. Você foi pensando, eu fui pensando assim, até a questão financeira, né? Às vezes, quando vai fazer um censo, por exemplo, eles vão. Quem é espírita é quem tem está num patamar financeiro assim, XYZ, né? E a gente precisa tomar cuidado para a gente não transformar a doutrina em algo elitista, né? Separando grupos. Esse aqui é o horário dos fulanos, esse aqui é o horário dos beltranos, né? E isso é uma questão que a gente precisa olhar muito com carinho para ela, né? A doutrina que Kardec trouxe através da comunicação dos espíritos, ela é para todos de forma igualitária. Se está tendo alguma divisão, alguma separação, somos nós humanos que estamos fazendo isso. E é preciso a gente tomar cuidado, porque é bacana quando o Leon Denis traz isso aqui, porque é um alerta também. Conhecer essa história e como cada povo foi se perdendo daquilo que era o originário, que era o conhecimento da lei de Deus, o conhecimento das verdades eternas, né? Então, Kardec faz esse compilado de estudos, traz as reflexões do mundo espiritual. Então, a gente pode dizer o seguinte, quando a gente vai conhecendo essas histórias, né? Como a gente viu, tem Krishna, Zoroastro, Platão, então vai desde filósofos até pensadores, até missionários, sacerdotes, eles foram tendo condições de receber a mensagem. Jesus, né? Jesus trouxe a mensagem. E Kardec também entra nesse grupo, né? Ele também recebeu essa mensagem e vamos simplificar isso, gente? Vamos trazer isso de uma forma mais simples para que todo mundo possa ter acesso? Então, nós, no movimento espírita, precisamos tomar muito cuidado para a gente não estar trazendo reminiscências de passados que nós vivenciamos dentro dessas doutrinas aqui, né? E aí, eu vou só fazer alguns comentários aqui, porque eu fiquei até emocionada com esse estudo aqui, que ele é tão bacana, né? E hoje a gente conversando de manhã algumas questões, você trouxe umas reflexões tão importantes para a gente ir pensando, né?
Quando Leon Denis traz aqui essa, né, ele fala da esfinge, a esfinge escreve-se Gizé, né, mas pelo que eu vi, né, não conheço a língua, mas a pronúncia é Gizé. Então, a esfinge de Gizé, aí ele vai falando assim, anterior em vários milhares de anos à grande pirâmide. Então, o que os historiadores vão falando, né? Que tem pessoas que estudaram a construção dessa esfinge e falam, olha, como foram tiradas, ela foi construída num bloco único, era um bloco de pedra imenso e ela era, dentro dela tinha compartimentos, né, tinham galerias, então foram tirados milhares de blocos ali. Então, alguns estudiosos falaram que poderia ter sido construída a pirâmide a partir desses blocos que foram tirados dessa esfinge. Outros dizem que não tem comprovação disso, né? Mas que realmente a esfinge foi construída e depois a pirâmide, né? Que leva o mesmo nome. E aí, o que é interessante, né? Ele fala assim, olha, a leitura das estelas são colunas herméticas, né? Colunas mesmo que sustentavam aqueles templos, né? Não sei que nome que a gente daria, mas vou usar aqui. Então, vamos imaginar que tinham aquelas construções e tinham aquelas colunas fechadas ali, né? Então, a leitura delas, aí vai falar, como assim? Vai ler pedra, né? Os egípcios, eles deixaram conhecimento em tudo que eles puderam. Aí, assim, ó, a leitura das estelas, a dos papiros encontrados nos túmulos, permite reconstituir a história do Egito. Então, o povo egípcio, ele não conseguiu propagar para o mundo, mas ele deixou tudo que ele pôde transcrito para a humanidade da Terra, porque eles não eram daqui. Então, eles vieram cumprir uma etapa que eles perderam a oportunidade por aquilo tudo que a gente trouxe no início, né? As questões morais que ainda estavam difíceis. Mas eles deixaram tudo escrito. Então, é muito bacana que alguns documentários que a gente vai vendo, e mesmo se a gente buscar na memória, né? Quem fez o estudo regular aí, na própria história que a gente estuda na escola, né, no ensino fundamental até, eles trazem isso, o quanto de registro que foi encontrado, transcrito em pedras, né, no subsolo ali daquelas galerias que eram construídas, e aí vários estudiosos se debruçam sobre esses escritos, né, está me faltando a palavra aqui, essas informações que estavam ali. E é interessante que tem um pensador, eu não sei muito bem dizer se ele era um filósofo, mas ele era um estudioso, né, daquelas construções ali, principalmente da esfinge, né, da esfinge de Gizé. Então, ele faz uma revelação interessante, segundo alguns documentários, né? Então, ele vai dizer que sobre aquelas galerias subterrâneas que ligavam as pirâmides à esfinge, porque é uma outra coisa que eles dizem também, que haviam várias galerias que a pessoa, adentrando elas, chegava na esfinge e vice-versa, né? Só que algumas pedras caíram ali e fecharam a passagem, então não se conseguia ter certeza sobre aonde que davam aquelas galerias mais, depois de um certo tempo. E aí ele diz que ali tinham que como estátuas mecânicas com incríveis capacidades e que eram guardados nessas galerias subterrâneas. Então ele vai falar que eram seres autômatos e que eram programados para serem intolerantes àqueles que não eram bem aceitos ali de alguma forma, não aceitavam aquelas questões de uma forma geral. E aí o que é interessante, né?
eu fiz essa analogia, né, de ligar esses fatos. Não tem uma comprovação, né? É igual aquilo que a gente estava conversando. Às vezes a pessoa está prestes, ou então ela já tem certeza de um fato, mas aí vem, né, vem um grupo e ameaça ela de, né, de perder a própria vida. Ela fala assim: não era bem isso que eu queria dizer. Então ele fala assim: para não gerar muito constrangimento e não dar muita polêmica, eu acho que o que eu estou trazendo é muito para o povo entender. Vamos dizer assim, que eu vi alguma coisa lá bem diferente, mas eu não sei muito bem o que é, não posso dizer. Então, eu estou trazendo isso só como uma curiosidade, mas para dizer assim, quem garante que aquele povo já não tinha até uma ideia inicial da tecnologia, do avanço tecnológico para o mundo? Porque o que ele relata é como se fossem robôs ali, já construídos, né? Eu sei que se a gente for estudar mesmo, tem alguns que vão dizer isso é alucinação, né? Ninguém nunca achou comprovação sobre isso. Nem estou abrindo polêmica aqui se é verdade, se não é verdade, mas eu só estou dizendo o quanto que o povo egípcio tem de conhecimento da própria ciência, né? Então, eu queria abrir esse parênteses. Hoje a gente não vai caminhar muito, eu já vi nesse capítulo, mas é que eu achei essa parte tão interessante, sabe? Para a gente refletir um pouco. Rosimar, olha só, a intenção dos egípcios era tão pensando na humanidade que aqueles escritos em pedra, aquilo duraria muito mais para ser estudado, muito mais se a gente. Porque isso é estudado. É estudado sempre, né? Esse povo lá. Essas pirâmides, as esfinges. Porque os papiros, aquilo ali pode estragar. Agora, deixar gravado na pedra, olha só, vai durar muito mais tempo, né? Aí você veio com essa do que a pessoa viu lá dentro, o historiador, né, ou o pesquisador lá, o arqueólogo, ou alguma coisa nesse sentido, o que ele viu que ele nem falou assim, peraí, eu nem sei direito o que eu vi lá, mas que eu vi, então não vamos entrar em detalhes. Me chamou a atenção aqui para a gente ver a importância desse povo, a gente lê esse pedacinho do Caminho da Luz, que é pequeno, mas é interessante ler ele todo. Então, A Caminho da Luz, né, é um livro que o Emmanuel ele faz a síntese da história dos povos. Ele fala do povo egípcio. Eu vou ler aqui, porque é muito bonito essa parte aqui. É pequena, mas para o pessoal entender. Tá? O livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, e ditado pelo Espírito Emmanuel. A gente já falou nele e vamos falar mais um pouco com esse livro ainda aqui. Então, no capítulo 4, ele fala a civilização egípcia, ou melhor, desculpa, a civilização egipéia, os egípcios. Dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça de Deus. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. É que a gente sempre já falou muitas vezes, são os exilados de capela. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas.
Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Quer dizer, eles não estão mais aqui na Terra, já voltaram para a capela e deixaram esse legado para a gente. Então, a intenção deles era isso mesmo, é de deixar alguma coisa em benefício da humanidade. Depois que eles fizeram isso, eles regressaram. Infelizmente, eles não puderam fazer mais naquele tempo. Mas tem muita coisa que a gente ainda vai aprender com eles, que estão lá. Quanto mais vai passando e a gente vai tecnologicamente progredindo, né? Com tudo, com aquelas coisas do carbono, né? Para saber a data realmente daquela peça, aquelas coisas todas, isso vai evoluir muito mais e nós vamos poder aprender para você ver o nível da tecnologia deles naquela época. Que a gente não conseguiu ainda, estamos começando agora. Porque essa coisa toda é de 30 anos para cá, Rosimar. É de 30 anos para cá que a gente está nessa evolução tecnológica que a gente está hoje. Né? Com essa coisa da inteligência artificial agora. Olha só. E uma questão interessante, né, que você trouxe aí, é a questão das pirâmides, né, que às vezes a gente fica tão alucinado com a construção, né, e é uma simbologia isso também, né, o que eles estão falando, né, tanto Leon Denis quanto Emmanuel está dizendo aí, o que eles deixaram dentro, que foram essas transcrições, né, esses talhados na pedra mesmo, né, esses escritos, né, que são o elemento fundamental, né, e às vezes o homem, não quer dizer que não é importante, né, porque até hoje diz na engenharia que ali é difícil de compreender como é que eles construíram as pirâmides, né, mas não é isso que é o fundamental. O que eles trouxeram é muito mais do que isso. Então a gente fica, e aí eu vou trazer como uma reflexão também para a gente pensando hoje em dia, né? O quanto que desde aquela época a gente fica muito ligado ao externo. E o que era fundamental estava dentro, né? Então esse culto aos mortos, né? Essas pirâmides foram construídas com essa intenção. Eles já tinham a ideia que depois de mortos, eles estariam em algum lugar melhor, porque era esse desejo. Eles tinham, mesmo com o esquecimento do passado, vinha um desejo de um reencontro que eles não sabiam o que era. Mas como eles dominavam muito, igual você leu aí no início, né, que eles eram muito... qual que foi o início, ligados à religião, à crença, eles tinham muito conhecimento das crenças, era isso? Só abre seu áudio aí na hora que você for falar. Está logo no início do que você leu. Dentre os espíritos degradados da Terra, foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Isso. Aliás, é isso que... Pode falar. Pode falar. Não ia falar, não. Era isso que eu queria dizer, né? Eles tinham essa consciência, né? De que não dava para errar de novo, né? Então, eles se dedicavam a isso, né? E eles tinham esse desejo desse reencontro, mesmo que intuitivamente,
Então, eles preparavam tudo, né? Preparavam, por isso das múmias, né? Que eram para manter ali, né? Era uma estrutura que eles faziam, porque eles acreditavam que chegariam em algum lugar que eles não sabiam muito bem aonde que era, mas eles tinham conhecimento profundo dessa questão espiritual mesmo, né? Tanto que esses rituais que eles faziam eram muito relacionados a isso também. Olha só, ele fala aqui, Rosimar, em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo, quer dizer, eles tinham isso, uma lembrança mais viva das experiências da sua pátria distante. Então, eles sabiam que eles iam voltar para lá, né? Porque eles deviam Jesus ter a reuniu esse... saudade, né? Eles deviam ter a saudade de alguma coisa. Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu tenho uma saudade, eu não sei explicar de que é direito? Para mim era isso que eles deviam sentir. Porque a gente tem o esquecimento do passado, né? Então eles tinham isso, né? Eles não sabiam exatamente, mas eles sabiam que alguma coisa diferente esperava por eles, né? Então eles tinham Olha muito essa só, consciência. ele fala aqui, o Emmanuel, uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Quer dizer, eles passavam isso para frente. Eles iam passando. Né? É muito interessante, né? Eu quis parar um pouquinho só para a gente pensar um pouquinho sobre isso também, né? E aí, essa esfinge, né? Historicamente, eles trazem que elas foram construídas, alguns dizem 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo, tem alguns que dizem que até 10.500 anos antes de Cristo. Então, olha o quanto que esse povo já estava consciente do que era a vida e a vida eterna, né? A imortalidade do ser, muito antes de Cristo vir aqui para fazer o movimento que ele fez, de falar, olha, tudo isso que vem sendo escrito até hoje, dito, é verdade. Olha só, eu voltei em espírito para dizer para vocês que só tem vida, né? E aí, a gente já comentou isso em outros estudos, mas eu gosto muito de frisar isso, sabe? Me causa muita estranheza quando um cristão fala: ah, mas ninguém voltou para falar como é que é a vida do outro lado? Como assim um cristão falar isso? É porque ainda não conhece, então, o seu líder, vamos dizer assim, na sua crença, né? Porque se Jesus é o nosso modelo e guia, como está na questão do livro dos Espíritos, se o cristão segue Jesus como modelo, como assim ninguém voltou para dizer como que é o mundo do outro lado, né? Jesus voltou. E é interessante isso, né? Que a gente arruma uma confusão com isso, né? E esse povo já sabia disso. Ele tinha certeza disso. Então, ele não precisou nem conviver com Jesus. Eles voltaram, né? Pelo que você traz na narrativa de Emmanuel, eles voltaram. Eles conseguiram se restabelecer moralmente e ter essa possibilidade de estar de novo na pátria original deles, né? Pensando, Rosemar, esse povo egípcio, como o Emmanuel fala no livro Caminho da Luz, ele era um mais evoluído dos exilados de Capela, porque tinha os níveis evolutivos ali. Uhum. Eles tinham mais consciência de tudo. Vamos dizer, eles eram mais evoluídos. Imagina esses espíritos vindo de Capela, vêm para a Terra, certo? Os outros também ali, numa outra parte, em outros, eu esqueci como é que fala, coletividades, em outras coletividades da Terra aqui, né? Porque o próprio Emmanuel fala em coletividade. Eles não eram tão evoluídos igual aquele povo que ficou no Egito, aquele povo povo do Egito. Eles todos retornaram,
né? A gente já conversou sobre isso, você fala que a gente tem que pensar um pouco, analisar mais, antes de falar que todos voltaram. Mas eles já voltaram daqui mais evoluídos ainda. Porque eles deixaram um legado para a gente, não só esse povo egípcio que tinha essa grandeza, essa saudade, que quando o Emmanuel comenta aqui, isso até emociona a gente. Você, na hora que eu fui lendo hoje de manhã, se emocionou. Então, é uma importância, e eles voltaram para a capela mais evoluídos. Então, a gente tinha que ter essa consciência através do legado deles, que a gente arrumou essa confusão, que eu gosto de falar que é uma confusão que a gente fez, por interesses particulares. Né? Nós somos descendentes desse povo e a gente não trouxe isso no nosso íntimo, igual eles tinham. Eles tinham. Porque nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, do Emmanuel, Jesus se reuniu com esses espíritos antes. Né? Naquela questão quando criou a Terra, né? No laboratório, aquela coisa toda, cada um, Jesus com seus colaboradores. Houve uma reunião na hora de povoar. Houve uma reunião e falando, vocês façam isso porque vocês vão ter esse mérito e a responsabilidade é assim, e explicou direitinho. Eles conseguiram melhor, talvez porque já fossem mais evoluídos. Claro, mais do que nós que já estávamos na Terra, eles eram. É esse o diferencial. E aí, acho que até para encerrar hoje, né? A gente ficar aqui mesmo, semana que vem a gente caminha para o restante, porque aí o resto ele vai comentando aqui, né? Sobre como que era esse contexto todo, cultural, né? Esse último item que eu li aqui, né? Ele dizendo assim, ao mesmo tempo que essa antiga doutrina do verbo luz, divindade de tríplice natureza, simultaneamente inteligência, força e matéria, espírito, alma e corpo, que oferece uma analogia perfeita com a filosofia da Índia. Aqui como lá, encontra-se debaixo da grosseira forma cultual. Então, ele vai falando aqui dos cultos, né? O quanto que isso, que é simples, se transformou num culto muito elaborado, muito pomposo, né? E aí é uma questão que a gente volta a dizer que Kardec combatia muito esses rituais justamente por causa disso, né? E a gente vai ver mais para frente, nos próximos capítulos, por que Kardec combatia isso? Porque Kardec também viveu num tempo em que essa doutrina oculta fazia parte da situação em que ele estava vivenciando. Então, ele já tinha acesso a isso tudo antes de nascer Hippolyte Léon Delis Arrivaille, né? Na França. Ele já tinha vivenciado esse ocultismo anteriormente, né? Mas a gente vai ver isso nos outros capítulos mais à frente, né? Mas eu estou trazendo isso aqui só para dizer, mais uma vez, começa a se perder nesse culto intenso a isso tudo que era tão natural. Não precisava desse culto tão intenso, né? Então, assim, aí só para encerrar, que eu já li, né? Mas só para encerrar, né? A alma do Egito, o segredo da sua vitalidade e do seu papel histórico é a doutrina oculta dos seus sacerdotes, cuidadosamente velada sobre os mistérios de Ísis e Osíris. Então, quem eram Ísis e Osíris? Eram deuses, né? Deuses egípcios, divindades egípcias que eram vinculadas à religiosidade, né? Então, ali, naquele caldo ali, né, tinha muito esse culto aos deuses. A gente vai ver nesse capítulo aqui, né? Então, era muito
eles criavam muito esses cultos aos deuses, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje, né? Mas se você quiser comentar mais alguma coisa, e semana que vem a gente vai a partir daqui também, né? Trazendo outras reflexões sobre o Egito. Eu só queria trazer, quando você falou da questão da elitizar as religiões, né? Para a gente ficar atento a essas questões, eu acho que já é elitizado, Rosmar, porque tem lugar, é tão pomposo que uma pessoa humilde ela tem vergonha de ir naquele lugar, se ela não tiver uma roupa decente. Eu vou só falar uma experiência minha no meu trabalho. Uma vez eu fazia as audiências, né? E aquela coisa de respeitar o juiz, e tem que ir com uma roupa boa, mas a gente atendia as pessoas simples lá, humildes. E um dia chegou um rapaz de camiseta, e eu fui lá para o juiz e falei, ó, doutor, o rapaz está de camiseta, eu deixo ele entrar? Aí o juiz, ele parou um pouco, pensou, virou e falou assim, não, você pode deixar ele entrar. A gente não sabe se essa é a melhor roupa dele. Então eu não posso falar que ele não pode entrar aqui. Né? Eu ainda quis insistir, não, doutor, mas é uma falta de respeito. Não tem isso, não. Essa pode ser a melhor roupa dele. Então, é esse modo que a gente tem que agir. É desse modo que o cristão tem que agir. Porque era assim que Cristo fazia. Né? Então, é muito importante a questão desses templos pomposos. Até o mais simples é pomposo. A pessoa está de terno, a pessoa está... É difícil para aqueles humildes enfrentar mais essa barra, com tanto preconceito que existe no mundo, com tanta diferença. Né? Então, é muito importante a gente analisar, refletir sobre isso. E retomar isso, né, Ricardo? Eu acho tão importante a gente retomar. Eu não sei, assim, você está falando esse negócio da emoção, esse capítulo, ele realmente me emocionou demais, assim, não sei porquê. Eu gosto muito de Leon Denis, né? Eu sempre gostei muito dele. Ontem a gente ainda estava conversando. Leon Denis é fácil, mas ele traz esses fatos históricos que não dá para a gente, no susto, eu vou ler e vou trazer aqui. Não é assim, né? Até quando a gente vai estudando muito, por quê? Porque a gente às vezes se perde tanto da gente que a gente esquece dessa história, que é tão importante para a gente construir a nossa simplicidade hoje. Por isso que às vezes a gente se perde nessa confusão do que é o certo, do que é o errado. E no movimento espírita, a gente não pode se dar o luxo de fazer esse... Porque a gente ainda estava lendo, né, essa semana lá no Evangelho, na hora de fazer o culto, os trabalhadores de última hora. Então, Kardec traz na mensagem, os espíritas são os trabalhadores de última hora. Mas não é só você ter um nome, uma denominação que vai te transformar nesse trabalhador de última hora, que vai conseguir receber a mesma coisa daqueles que vieram antes, que são esses aqui que nós estamos lendo. É Moisés, é Zoroastro, é Krishna, é Jesus, que veio muito antes de todos nós. Não é só a gente ter o nome, a gente tem que fazer um movimento para merecer ser um trabalhador de última hora, né? Então, assim, à medida que a gente vai estudando, a gente precisa ir retomando a nossa essência. Qual que é a nossa essência? A nossa essência é divina. Qual que é a nossa destinação? A nossa destinação é a evolução, é voltar para a casa do Pai. E será que a gente vai voltar fazendo tudo isso que a gente está começando a querer fazer, imitando esses que já vieram antes, já mostrar para a gente, não é assim, não é com cultos falsos, nem rituais,
nem com aparências que vocês vão conseguir evoluir. A gente também decaiu com isso. É simplicidade. Simplicidade, né? Para a gente não excluir ninguém. A nossa destinação agora tem que ser inclusão. Nós temos que ter inclusão em tudo, né? Inclusive nas questões mesmo cognitivas do ser, né? A gente vê que várias pessoas nascendo aí com várias questões para resolver, né? De transtornos e déficits. E o que a gente está fazendo para acolher todo mundo, né? Então, realmente me emociona muito. Eu posso não saber tanto da história, mas quando eu leio, eu olho para a minha história e falo, nossa, eu estou aqui na luta, né? E o quanto que eu me perco nessa luta, às vezes, nessa coisa do mundo. Então, sempre que a gente se sentir muito cansado, muito esgotado, muito exaurido, vamos parar para refletir um pouquinho. Será que a gente não está gastando energia com coisas desnecessárias? Com muita pompa, com muita matéria, com muita coisa que é só daqui, do mundo, e está esquecendo, né, dessa vivência que é a espiritualidade, que é isso que desde os milênios antes de Cristo já estava aí para a gente entender, né? Então, acho assim, não adianta, né? Leon Denis, a gente programa uma coisa e ele programa outra para a gente, né? Achei que hoje esse capítulo a gente, nossa, vou ler, ainda vai sobrar tempo, né? Não lembro nem meia página, mas tá bom. Aí. Me fez refletir bastante aqui. Beleza. Algum recado? Não, espero que possa fazer todos que estão assistindo também refletir como tem feito bem para a gente, né? Fazer bem para todo mundo. Verdade. Então, vamos encerrar fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida. Agradecendo aos espíritos mentores deste grupo de estudo, que dirigem este grupo, pelo aprendizado, pela intuição. Agradecendo também ao nosso querido Leon Denis, por tudo que ele deixou para a gente aí. Que a Mãe Santíssima possa abençoar os lares de todos que vão assistir esse estudo posteriormente, e que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, no horário das 16 horas, para mais um aprendizado dessa doutrina espírita abençoada. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.